Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, saúde, paz e prosperidade para você. Quem vos fala neste momento é o pastor Ismael de Souza e eu quero trazer neste momento uma palavra de paz para o seu coração. Já lhe convido, você que não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva, faça parte desse projeto que é um trabalho para que todos possam ter acesso à palavra de Deus de uma forma simples e sejam abençoados. Então, te peço, se ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, assine, ative, as notificações para que você seja grandemente abençoado e compartilhe a mensagem. Se essa palavra falar ao seu coração, distribua ela a outras pessoas, não fique só para você. Deixe a palavra de Deus abençoar outras vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço também a todos aqueles que nos acompanham por meio dos áudios, no Spotify, no Anchor e outras plataformas de áudio, a quais são distribuídas. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e que eu possa ser um canal, um instrumento de Deus para abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Hoje, nós vamos continuar aquele estudo poderoso que nós temos feito nos Salmos, e hoje nós vamos para o Salmo de número 36. Salmo 36. Então, nós vamos iniciar a leitura e vamos comentando um pouco a respeito. Vamos para o verso primeiro, então, do Salmo 36. Pegue sua Bíblia digital, sua Bíblia física, e vamos aprender mais de Deus. Verso 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e ele lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito, planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. Olha só, nos primeiros versos do Salmo 36, nós vemos Davi falando a respeito do ser humano. E ele expõe aqui alguns pontos interessantes. A gente encontra, às vezes, pessoas falando assim, eu sou muito bom, eu ajudo todo mundo, não sei o quê, né? O próprio Jesus, quando ele foi chamado de bom mestre, ele disse, por que me chamas bom? Não há outro bom, senão o Pai Celestial, o Pai que estás no céu. Mas tem muitas pessoas que se auto-intitulam pessoas boas, bondosas e tal, né? Mas o salmista Davi traz aqui para nós, para o ser humano, uma classificação totalmente diferente. Primeiro, ele diz que no coração do ser humano, a voz que ecoa é a voz da transgressão, não é verdade? E também diz que diante dos olhos do homem, do ser humano, não há o temor de Deus. Então, o que ecoa no coração do ser humano, naturalmente, não é a voz de Deus, é a voz da transgressão. E o que é a transgressão? É o pecado, é a impiedade, é o erro. E aí ele vai dar para nós aqui uma lista de todo tipo de transgressão que permeia o coração do homem. E quando a voz da transgressão, ela é forte, ela é superior no coração do homem, ele não vai ter temor a Deus. E o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Temer a Deus é você entender a posição de Deus, respeitá-lo, reverenciá-lo e entender que ele está sobre você, sobre a sua vida, que você depende dele, ele é o Deus todo-poderoso e soberano,
e ele vai estar com você. Então você consegue discernir cada qual no seu lugar apropriado. Deus no seu lugar como Deus que criou os céus e a terra, o Todo-Poderoso, o Deus onisciente, onipresente, imutável, soberano, e o Deus grandioso, e nós, como servos em Cristo, feito filhos e filhas de Deus, agora nós podemos ter o acesso ao Pai, mas ele sendo Pai e nós sendo filhos, certo? Isso é você temer a Deus. Não é você ficar com medo de Deus, nossa, Deus é um carrasco, Deus é uma pessoa ruim, não. Deus, ele é bom, Deus, ele é maravilhoso, mas esse temor fala do respeito, da reverência. E, infelizmente, no dia de hoje, nós temos visto as pessoas desrespeitarem por demais o Deus grandioso, o Deus poderoso. E por que isso? Porque o que ecoa no coração do ímpio, daquele que pratica a iniquidade, daquele que se envolve e está envolvido e emaranhado pelo pecado, é a voz da transgressão. E o que é a transgressão? Ele continua dizendo, por quê? A transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a iniquidade não há de ser descoberta nem detestada, ou seja, por meio da iniquidade, por meio do pecado, por meio da desonestidade e de tantas outras coisas erradas, essa pessoa ela vai crescendo. Tem muita gente que tem sucesso, tem fama, tem dinheiro, mas tudo isso conquistado com desonestidade, com o pecado, com a abusividade de outras pessoas, abusando de outras pessoas, essas pessoas conseguem o poder, conseguem o dinheiro, conseguem a posição social que querem, mentindo, enganando e fazendo todo tipo de atrocidade que você possa pensar. Mas só que essa transgressão traz para ele um sentimento de superioridade, ele fica lisonjeado, a transgressão como que se fosse um adjetivo para ele ser um transgressor. Por quê? Porque ele coloca no seu coração que isso nunca vai ser descoberto. Então ele pode usar e abusar da transgressão e vai ficar por isso mesmo. Por isso que a voz da transgressão ecoa no coração do ímpio, daquele que não conhece a Deus e não quer obedecer à voz do Senhor. E aí vem assim dizendo, olha, as palavras de sua boca são maldade e engano. Já começou aí, a primeira coisa. Quem é o ímpio? Quem é aquele que a voz da transgressão ecoa em seu coração? É aquele que na sua boca só há maldade, só há engano, mentira. Infelizmente, hoje, nós vivemos num mundo em que as pessoas acreditam em muita mentira. As pessoas acreditam nos filmes, nas novelas. As pessoas acreditam em várias outras pessoas que falam na televisão, falam mentiras, lisonjeiam, trazem palavras que afagam o coração, né? A verdade, ela dói. Nem sempre quando você fala a verdade as pessoas vão gostar, mas a verdade ela tem que ser dita. Infelizmente, as pessoas preferem uma mentira que afaga o seu ego do que a verdade, que por vezes no início machuca, mas forjará o seu caráter para ser uma pessoa melhor. Mas as pessoas preferem ser infladas do que serem transformadas. A verdade é essa. Mas o lisonjeador, o transgressor, o ímpio, a sua boca está cheia de maldade e engano. Por quê? Porque ele deixou de lado o discernimento, ou seja, a capacidade de entender o que é certo e o que é errado, e a prática do bem. Ele finge ser bom, mas, na verdade, por detrás de tudo isso, a maldade. Verso 4. No seu leito, planeja maldades. Tem gente que, quando deita na cama, ao invés de dormir, ele está planejando a maldade que ele vai fazer amanhã. Pastor, existe isso? Meu amigo, você não conhece o ser humano. O ser humano não é fácil. E nós, até nós que servimos a Deus, se nós não tiver cuidado, o diabo começa a plantar coisas na nossa mente. Nós começamos a pensar coisas erradas. Por isso
que nós temos que estar sempre com a nossa mente na palavra, buscando entender a palavra, sempre envolvido com alguma coisa boa, porque senão, se a mente está vazia, aí o mal vem, entra e faz morada. Nós precisamos estar sempre com a nossa mente recheada, saturada, hein? Transbordante da palavra de Deus, para que nós não venhamos ser alcançados por esse mal. Olha só, ele planeja maldades, detém em seu caminho que não é bom, ou seja, ele tem um filtro, aquilo que é bom passa, o que é ruim fica. E não rejeita aquilo que é mal, tá vendo? Já viu aqueles filtros, né? Que por exemplo, o filtro da água, vamos dizer assim, aqueles filtros de barro. Quem não se lembra desses filtros de barro? Talvez, se você for um pouco mais novo do que eu estou com 15 anos, mas se você for mais novo do que eu, você não vai lembrar disso. Mas quando eu era pequeno, na nossa casa tinha aquele filtro de barro, que tem aquelas velas, né? E você colocava água ali, tirava a água do poço, diretamente do poço, né? Naquela época não tinha o saneamento, né, da água, né? A água tratada, como eles dizem. Nós tirava diretamente do poço, colocava no filtro. O próprio nome já fala, filtro de barro. Você coloca água em cima, aquela água ela é filtrada pelas velas, né? A impureza que for possível tirar pelas velas fica na vela. E a água desce para baixo, chama-se água filtrada. Volta e meia, a gente tinha que pegar o filtro, tirar as velas, né? Desenroscar as velas e lavá-las. Por quê? Porque quando você abria lá, estava aquele lodo na vela. Então, tinha que lavar para poder a condição de continuar filtrando a água. Então, nesse sentido do filtro de barro, o que ficava era a impureza da água, o que conseguia tirar, e lá embaixo a água saía filtrada. Então, ficava o que era mal em cima, na vela, e o que era bom, que é a água que a gente precisava tomar, descia para baixo, um pouco mais purificado, vamos dizer assim. Só que o mal não, o mal, ele não filtra o mal. A pessoa que é transgressora, que é ímpia, o mal passa, o que fica é o bom. Então imagine só, se você compra um filtro de barro, você coloca água para filtrar, e ao invés da água passar, o que passa é a impureza. A água fica em cima, a impureza fica embaixo. É mais ou menos assim. A pessoa que comete a transgressão, o ímpio, ele quer a maldade. Então aqui está demonstrando para nós a maldade do ser humano. Ou vocês acham que hoje é diferente? Não é. Nós vemos muitas discussões, brigas entre ideologias, entre nações. Você acha que é por alguma coisa boa? Meu amigo, né? A verdade é que tudo há uma maldade por trás, um interesse próprio de crescimento, de estar sobrepondo uns aos outros. A verdade é essa. Então, o homem é mau. A essência do ser humano é uma essência má. Mas, em contrapartida, olha o que diz o verso 5 em diante. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem, e na tua justiça aos retos de coração. Olha a diferença do ser humano para Deus. O ser humano é mau, mas o Deus poderoso, ele é misericordioso, ele traz abundância para nós, ele tem vida e fonte de vida para nós, ele clareia o nosso caminho porque ele tem luz, ele estende a sua misericórdia para nós e a sua justiça para nós.
Olha só, o que você está perdendo, meu amigo, minha amiga, que às vezes pensa assim, não vou servir a Deus, não. Esse negócio de servir a Deus é antiquado, é coisa velha, é antiga. Meu amigo, você está perdendo a bênção de Deus sobre a sua vida. Olha que Deus maravilhoso, misericordioso, abundante, que traz delícias para nós, que é fonte de vida, que é luz, que é misericórdia, que é justiça. O que você está esperando para buscar esse Deus maravilhoso? Esse Deus da palavra, esse Deus da Bíblia Sagrada, que quer mudar a sua história e transformar o seu caminhar. E o salmista Davi, sabendo disso, como ele não é bobo, ele termina o salmo fazendo uma oração ao Senhor. O verso 11 e 12, ele diz: Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. O verso 11, ele diz, novamente, eu repito, não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, e nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Essa é a oração de Davi. E já no verso 12 parece que ele traz a resposta, né, da oração, porque ele diz que os obreiros da iniquidade tombaram e foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Aquela pessoa que anda com impiedade, com iniquidade, com pecado, com maldade, uma hora ele vai cair e não vai conseguir se levantar. Mas a palavra de Deus que o justo diz que o justo ele pode até cair, mas em todas as vezes que ele cair, o Senhor o fará levantar. Então, meu querido, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Não existe nenhum ser humano na sua essência que seja bom, que tenha uma essência boa, porque se assim fosse, nós não estaremos num mundo tão complicado como é o nosso. Na verdade, se todo mundo fosse bom, a verdade é que a bondade nós encontramos em Deus. Por causa do pecado, nós fomos afastados, separados de Deus, mas agora em Cristo Jesus nós podemos nos achegar a esse Deus e pegar essa essência de bondade, de misericórdia que há nele, para que sejamos cada dia melhores. Então, meu querido, eu lhe convido, venha para Cristo, venha para Deus, venha para Jesus, e você vai ter uma vida diferenciada, uma vida abençoada, uma vida de vitória. Deixa o pecado para lá, a iniquidade para lá, deixa o mal para lá, deixa o mal com o mal e venha viver o bem com Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe com essa palavra. Vamos orar? Pai amado e santo Deus, em nome de Jesus, eu abençoo agora esta pessoa que está comigo. Papai Santo, derrama a tua bênção, derrama saúde, paz e prosperidade sobre essa casa, sobre essa família, e que essa pessoa seja grandemente abençoada agora, com paz, saúde, prosperidade, vitória, felicidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Convido você para estar conosco neste domingo, às 19 horas e 30 minutos, na Casa da Bênção do Dalva 1, em Lusiânia, Goiás. Rua Vieira de Melo, quadra 10, lote 31, no Parque Estrela Dalva 1. Se você não mora em Lusiânia, você pode pegar a palavra de Deus aqui pelo canal do YouTube. Neste canal aí embaixo, você pode se inscrever, ativar a notificação e você vai receber meia hora antes o link da mensagem e você vai ser grandemente abençoado. Eu vou ficando por aqui, que Deus lhe abençoe e mais uma vez eu peço, compartilhe esse vídeo e abençoe a vida de alguém, em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Ismael, que Deus lhe abençoe em nome de Cristo.